Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Psicomarins. E hoje vamos conversar sobre as emoções, como funciona e por que são tão importantes em nossas vidas. E a gente não pode esquecer que a gente tem que cada dia aprender a gestionar as nossas emoções. E sem esquecer que eu sou o seu anfitrião, Robson Marins, escritor, pensador. E você pode me encontrar nas minhas redes sociais, também na minha página web www.marisbreu.com. Também você tem disponível os meus livros em espanhol, português e também em inglês. Ali você vai encontrar temas importantes sobre crescimento emocional, autoajuda, uma ampla variedade de conhecimento para te ajudar em momentos de dificuldade. Então a gente vai conversar sobre as emoções. E mais do que reações internas, a gente necessita entender que a gente precisa desmistificar essa ideia que as emoções são apenas reações internas e que experimentamos de forma individual, mas elas são um tipo de fenômeno complexo que se configura em relação com o outro em um contexto social. As emoções não são fixas, imutáveis. Elas mudam e variam ao longo do tempo em diferentes culturas. O que hoje consideramos uma emoção básica, como a tristeza ou alegria, poderia ser interpretada de forma diferente em outra época ou em outra sociedade. A interação com os outros, com o mundo e com nós mesmos é fundamental para a experiência emocional. Sentimos alegria quando compartilhamos momentos especiais com amigos, tristeza quando perdemos um ente querido, ou raiva quando nos sentimos injustamente tratados. Os discursos sociais sobre a felicidade ou autorrealização ou positividade também influencia a forma como se entende e se experimenta a emoção. Esses discursos podem ser úteis, mas também podem gerar pressão e expectativas irreais. A visão tradicional da emoção como um fenômeno individual e interno é incompleta. A gestão emocional não pode se limitar a técnicas individuais, mas deve considerar a dimensão social. A psicologia social tem um papel fundamental no estudo das emoções. Essa área da psicologia analisa as diferentes perspectivas sobre as emoções, a influência da cultura e da sociedade, e o desenvolvimento de estratégia para a gestão emocional individual e coletiva. Alguns pontos-chave a destacar sobre a emoção. A importância de analisar as diferentes perspectivas sobre as emoções. A influência da psicologia positiva na gestão individual das emoções. A necessidade de uma educação emocional crítica que considere a dimensão social das emoções. O desenvolvimento de enfoques psicossociais que considerem a dimensão relacional das emoções. Uma crítica dos discursos hemogênicos sobre a gestão emocional.
a importância da reeducação emocional como foco na regulação emocional. Por isso que eu sempre falo nessa reeducação emocional. O nosso sistema acadêmico sempre se preocupa em ensinar esse tipo de ensinamento metódico, sem entender que necessitamos de uma reeducação emocional. Mas por que eu necessito compreender a minha emoção? Primeiro, porque é crucial para uma vida plena e significativa, porque é como uma bússola interna, e com essa bússola eu posso me guiar e eu posso tomar decisões e aprender a me relacionar e ter experiências e compreender coisas que antes eu não conseguia compreender. E eu posso tomar decisões sem ser guiado por minha impulsividade. As emoções influenciam profundamente nas nossas decisões. E ao reconhecê-las e entender como elas impactam em nossos pensamentos e nos nossos comportamentos, assim eu posso como tomar decisão mais consciente e alinhar ela nos meus valores e nos meus objetivos. Por isso que é importante eu compreender sobre a minha emoção. Porque quando eu começo a construir uma relação saudável através da minha emoção, eu começo a ter mais empatia, eu posso ser mais eficaz, eu posso aprender a ter relacionamentos mais sólidos, sem conflitos, e eu posso ter amizades mais construtivas. Eu posso ter uma saúde mental e física sem ter aquela repressão e sem ter aqueles problemas e aquela repressão que eu tinha antes. Sabe, aquela vida cheia de ansiedade, de depressão e doenças psicossomáticas? Porque quando eu começo a compreender e gerenciar as minhas emoções de forma saudáveis, eu posso promover o meu bem-estar emocional. Eu começo a aumentar a minha autoconfiança. Eu começo a fortalecer e eu começo a ter informações valiosas. E com esses valores e crenças e essa necessidade, eu começo a compreender e desenvolver uma autoconsciência mais profunda e essencial, com um crescimento pessoal e uma forte realização para os meus objetivos. Assim eu posso tomar decisões mais conscientes, eu posso construir relacionamentos mais saudáveis, assim como diz, relacionamentos mais sanos, amizades mais sanas, eu posso superar obstáculos, eu posso aprender a navegar pelas dificuldades da vida com mais resiliência. Por isso que necessitamos aprender a compreender as nossas emoções. Bom, se você chegou até aqui, foi um prazer. Então você tem que aprender a compreender as suas emoções. E eu te convido a você me seguir nas minhas redes sociais, a você a comprar os meus livros, a ler. E ha sido um prazer. Um abraço de Robson Marins.